É tão importante a gente perceber o poder da palavra que é proferida pela nossa boca. Quando Deus criou todas as coisas, Ele criou todas as coisas pela palavra. Ele disse, haja. Todas as coisas foram criadas pela palavra, e o único ser vivo a quem Ele deu o poder da palavra inteligível, então isso exclui os papagaios, o único ser que Ele deu o poder da palavra foi ao homem, feito à sua imagem e semelhança. E embora a gente não leve isso em consideração, ou não pense mais detalhadamente sobre isso, a palavra que sai da nossa boca também cria. A palavra de Deus diz que vida e morte estão no poder da língua, da palavra. Mas a gente não considera muito isso. A gente fala tudo que sente, fala tudo que pensa, e hoje a gente fala usa a palavra através da linguagem oral, mas a gente também usa a palavra digitando, né? Usa a palavra escrevendo, emitindo a nossa opinião nas redes sociais, na internet, por e-mails, enfim. E a gente dá uma leve passeada, assim, nas redes sociais, e a gente vê do que está cheio o coração. Porque a Bíblia também diz que a boca fala do que está cheio o coração. Ontem nós estávamos conversando com as mulheres aqui, e o tema do Congresso de Mulheres foi uma mulher plena. E a gente estava falando da importância. Por um momento eu toquei nesse assunto e eu falei com elas da importância daquilo que a nossa boca profere, daquilo que a gente fala. Eu disse a elas, às vezes a gente pensa com tanto zelo, com tanto cuidado, na hora da gente depositar no gasofilácio a nossa oferta, a gente pensa, puxa, eu estou semeando em uma boa terra, num lugar onde as pessoas são cuidadas. Então, eu estou semeando em boa terra, e eu sei que eu vou ter o ganho disso, eu vou ter a colheita. Quando eu semeio a minha oferta, o meu dízimo, eu estou semeando, eu recebi da parte de Deus, e parte daquilo que eu recebi de Deus, parte disso é para semear novamente, para ter outra colheita. Mas a gente pensa muito em semeadura e colheita quando a gente fala de oferta, de dízimos. Mas as palavras também são sementes. E elas são sementes muito poderosas. E aqui o apóstolo Paulo aponta um caminho. E ele diz assim, olha, vocês vejam prudentemente como vocês vivem. Os dias são maus. É tão lindo quando a gente lê as cartas de Paulo, que parece que ele escreveu ano passado, né? Como essas cartas são atuais, são para a igreja hoje, não apenas para a igreja em Éfeso, a igreja hoje, a igreja aqui em Marlborough. Eu fico pensando, sabe, pastor, será que Paulo tinha noção? Tinha a menor noção, né? Quando eu estava escrevendo aquelas cartas, que essas cartas iam nortear a maneira da gente viver o nosso cristianismo, entender Cristo hoje. E ele fala, enchei-vos do Espírito. Gente, perceba, ele fala no imperativo. Se você tiver afim, se enche do Espírito. Se rolar, se enche do Espírito. Se você tiver uma oportunidade, eu te aconselho. Rolem, se encher do Espírito. Não, ele não está falando isso, ele está falando no imperativo. Enchei-vos do Espírito. Vocês não vão dar conta se vocês não se encher do Espírito. E aí, depois, tudo que ele fala, depois do imperativo, está no gerúndio. Falando, cantando, salmodiando, dando. Então, significa, como está no gerúndio, é que como que você é cheio do Espírito? O que você vai fazer para ser cheio do Espírito? E aí ele começa, a primeira, falando entre vós em salmos, hinos e cânticos espirituais. Qual é a qualidade das nossas conversas? O que a gente anda conversando quando a gente se senta ao redor de uma mesa? Quando a gente se encontra nos corredores? Quando a gente
vai tomar um café junto, vai almoçar um na casa do outro. O que a gente está conversando entre o casal? Pais e filhos, o que vocês andam conversando? O apóstolo Paulo coloca aqui um parâmetro para a gente. Falando entre vocês, com salmos, hinos e cânticos espirituais. Ô, gente, aí a gente romantiza o negócio, né? E já pensa aquele negócio formatado, esquisito e cheio de formalidades, né? A graça e a paz. O pessoal muda até o tom de voz, né? A graça e a paz seja convosco. Porque o apóstolo Paulo manda a gente salmodiar. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Sabe, não é isso. Mas a gente glorifica a Deus e se é cheio do Espírito de acordo com aquilo que sai da nossa boca, de acordo com aquilo que tem enchido o nosso coração, que transborda pela boca. Teve um dia que eu estava muito triste. Estava acontecendo algumas coisas, enfrentando alguns problemas, eu estava bem angustiada. E eu fui lá na minha igreja, na Igreja Batista da Lagoinha, e essa experiência me marcou muito. E eu estava ali sentada, pedi a recepcionista da casa administrativa para chamar um táxi para mim. E ela chamou o táxi, ela falou assim, olha, Helena, vai demorar um pouquinho o táxi. Eu falei assim, não tem problema, eu espero. E fui para a porta e fiquei esperando o táxi. E ali na porta, quando eu cheguei, já tinha 2 jovens e a conversa entre eles estava muito animada, me chamou a atenção. E a conversa, eu já peguei o trem andando, né, como diz o mineiro, já peguei o trem no meio do caminho. E aqueles jovens conversando animadamente, e me chamou a atenção. Mas me conta isso, cara. Peguei a conversa aí. Mas me conta melhor isso, como é que é? Pois é, cara, quando eu vi, eu já estava dormindo lá no aeroporto da Califórnia, debaixo dos bancos, com pouco dinheiro no bolso, mas Deus mandou eu ir, fui. Mas, cara, você é muito doido. Não, mas eu preciso te contar. E aí, eu, né, esperando o táxi, minha orelhona, ó, Como é que foi? Não, foi tudo tranquilo. Foi uma viagem difícil, mas tudo bem. Fiquei várias horas lá no aeroporto tal, e aí dormi lá nos bancos, mas finalmente cheguei no meu destino. Aí, quando eu cheguei lá na base, então me deu a entender, ele não disse, mas me deu a entender que era uma base missionária. Quando eu cheguei lá na base, aí eu estava feliz da minha vida lá, e o cara falou assim, então vem comigo, vamos fazer uma visita. E eu fui para a visita. Cara, não te conto, quando eu cheguei na porta de onde a gente estava fazendo a visita, era a casa do meu sonho, era a casa que eu sonhei. Que é isso, cara? Você está brincando comigo? Não era a casa que eu sonhei. Aí veio uma mulher. Quando eu vi a mulher, meu Deus, é a mulher que eu vi no sonho. E eu fiquei doido. Aí o cara veio e falou assim, nós só viemos entregar uma Bíblia para ela. E a mulher chegou até nós e falou assim, o que vocês estão fazendo aqui? Meu marido está me observando. Eu olhei lá na janela, o cara estava lá observando ela mesma. E aí eu fiquei olhando, ele olhou para ela e falou assim, a gente veio de trazer uma Bíblia. Ela falou assim, eu não posso aceitar esse livro, eu não posso aceitar. É só isso que você tinha para me dizer? E aí o Espírito Santo falou comigo assim, cara, fala para ela que sou eu sou o Deus verdadeiro. E aí, cara, aí eu falei, peraí, eu tenho um negócio para falar com ela que Deus está mandando eu falar. E aí eu olhei para ela, o cara olhou para mim, meio achando estranho, eu olhei para ela e falei assim, eu vim aqui para te dizer que sou eu. Deus manda te dizer o seguinte, sou eu sou o Deus verdadeiro. Aí a mulher, o olho dela encheu de água, cara. O olho dela encheu de água. Ela falou assim, vocês podem voltar, eu já recebi a resposta que eu precisava. Ele tem aparecido para mim em sonhos. E eu perguntei, se o Senhor realmente é o Deus verdadeiro, manda alguém aqui me dizer que o Senhor é o Deus verdadeiro. Vocês podem voltar. Gente, e eu assim, né? E aí o cara, que é isso, cara? Que piração, cara. Era a mulher que eu sonhei, cara. E aí? Aí eu voltei para a base. E aí? E aí Deus falou, agora pode voltar para o Brasil. Peraí, cara, como é que é? Você atravessou o mundo, você vendeu tudo que você tinha. É, cara, mas aí Deus falou, o que você tinha que fazer aqui, você já fez. Aí eu voltei, por isso que eu estou aqui de volta. Gente, e eu ouvindo aquela história. Gente, se falar quem eram aqueles moços, eu não lembro do rosto deles. Mas eu fui cheia do Espírito Santo.
ouvindo aquela história, eu fiquei pensando, uau, o Deus que tira um jovem daqui do Brasil, leva, pelo que eu entendi, para o outro lado do mundo, porque ele passou pela Califórnia, e ele estava em conexão, ele devia estar indo para algum país da Ásia, sei lá. E Deus atravessa esse homem, tira esse jovem do Brasil, leva esse homem lá naquele país que eu não sei qual é, só para dizer para aquela mulher, Deus não podia ter usado, gente, alguém lá, pelo amor de Deus, da base, pelo amor de Deus, alguém obedece o que Deus está mandando fazer, mas Deus tem os propósitos, os planos. Às vezes essa história vai marcar esse jovem para o resto da vida dele, e me marcou profundamente. E eu entrei no táxi cheio do Espírito Santo, que tristeza que nada, que amargura que nada, que dúvida que nada, eu estava cheia do Espírito Santo, e quem é cheio transborda. E eu comecei a falar do amor de Deus para aquele motorista de táxi. Uma alegria invadiu a minha vida, por causa daquilo que saiu da conversa daqueles dois moços. A conversa que a gente está tendo com os outros está nos enchendo do Espírito Santo. Você derrama daquilo que Deus tem feito. Você traz à memória aquilo que dá esperança. Será que nós temos abastecido uns aos outros com salmos, hinos e cânticos espirituais? Será que a gente, revela Deus na nossa fala? Às vezes, a nossa conversa ela tem o poder de nos acender e o poder de nos derrubar. Você já viveu essa situação? Você às vezes está bem, você começa a conversar com uma pessoa, aquela pessoa vai te murchando, te sugando. Parece um carrapato. Suga. Oh, vida, oh, céus, oh, azar. A vida é difícil demais, mas... Gente, é claro, a gente precisa daquele momento, muitos momentos, de abrir o nosso coração. Nós estamos passando um conflito, nós estamos passando uma tribulação, um deserto, e é tão bom a gente ter alguém com quem rasgar o nosso coração em sinceridade, expor a nossa dor. Mas a gente não para na dor, tem aquela conversa que começa com um problema e a gente acaba a conversa cheio do Espírito Santo, que a gente traz a memória, o que dá esperança, a gente traz a promessa de Deus para a conversa, a gente traz a experiência que a gente já viveu e derrama, olha, eu já passei por isso, fica firme aí porque eu já passei por isso, eu sei o que você está passando, e Deus vai fazer isso, e Deus vai fazer aquilo, e fica tranquilo. Aí a pessoa chegou abatida, ela sai cheia do Espírito Santo. Mas quantas vezes a gente chega numa conversa e a gente está bom, a gente está bem e a gente fica desanimado, abatido, porque vem as más notícias, mas sem esperança, sem resposta, sem nada que nos aponte para o Senhor. E o apóstolo Paulo está falando, enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos. Aí quando a gente pensa com salmos, vai ver o teor dos salmos. Os salmos também tem clamor, também tem súplica. Mas o salmista, ele sempre tem aquela tendência, porque estás abatido a minha alma. Espere em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele meu auxílio e Deus meu. Quer dizer, ele começa falando, Senhor, livra-me dos meus inimigos, mas ele continua glorificando a Deus. Eu sei que o Senhor tem todo o poder, todo o governo, eu não serei abalado. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque Tu estás comigo. Então, será que a gente tem sido cheio do Espírito Santo, proclamando quem Deus é? A gente proclama tanto quem o diabo é, o que o diabo faz, e ele faz mesmo, ele é um sujo. Ele trabalha, ele está trabalhando. Ele é enganador, ele é mentiroso. Mas Deus não está medindo forças com Satanás. Satanás é criatura, Deus é o Criador. E às vezes a gente fica tão abatido. Ai, o diabo, trabalhão, carne, vida, mas peraí, você é filho de Deus. Filho da luz, filho de Deus, e está nessa terra com um propósito. No mundo tereis aflições e nós vamos tê-las sim. Se alguém pega o evangelho para você não vai ter, vem para Jesus, você não vai ter problema. Mentira. A gente tem problema, a gente tem aflição, mas a gente tem promessa. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Então, nem o seu problema vai ser desperdiçado. A luta que você está passando, aquilo que você está atravessando, você agora tem dono, você é propriedade de Deus. Então, aquilo que você está atravessando é aquilo que vai cooperar para o seu crescimento, para o seu amadurecimento, para o seu aperfeiçoamento e para você consolar outros, com a mesma consolação que você tem sido consolado. Amém?
falando entre vós. Então, vamos cuidar do teor. Na verdade, tudo começa com cuidar do teor do coração. Porque, como eu disse, a boca fala do que está cheio o coração. Se nós estamos num relacionamento de amor com Deus, o nosso coração vai sendo transformado. E a nossa boca vai derramar dos tesouros de Deus. Amém?